Bem-vindo, amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje teremos alguém especial aqui ao meu lado, ele, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, vamos começar com FA Cup, quinta rodada, resultados na sua tela, começando com Sunderland 1-0 contra o Southampton. O Wigan ganhou de 2-1 contra o Cardiff. Pois é, o Wigan da segunda divisão, atual campeão, eliminando o Cardiff da Premier League. Manchester City 2-0 contra o Chelsea, Everton 3-1 contra o Swansea, Sheffield United 3-1 contra o Nottingham Forest e Arsenal dando troco 2-1 contra o Liverpool. Ainda teremos Sheffield Wednesday e Charlton, além de Brighton e Hull City. Pazini, começando com o Sunderland, um time que eu sei que você gosta muito, 1-0, mais ou menos tranquilo. Pois é, um jogo bem bacana, muito bom entre as duas equipes, que são times bons do futebol inglês, abaixo do patamar do top 7, digamos assim, são dois dos melhores times do futebol inglês. O Sunderland fez uma boa partida, apesar de não ter cometido mais finalizações do que a equipe do Southampton. O Southampton teve o Lanana numa tarde inspirada, jogador de seleção inglesa, jogando muito bem, mas não teve o seu outro destaque, o Rick Lambert, em uma boa tarde. Ele acabou perdendo um gol capital no finalzinho do jogo, debaixo das traves, sem goleiro, desperdiçando a chance do Southampton levar o jogo para o replay. No final das contas, o Sunderland, comprovando a fase copeira do time nessa temporada, conseguiu a classificação com um golaço do Gardner no meio da rua, uma paulada que entrou na gaveta. Sunderland, que é o finalista da Copa da Liga Inglesa, está nas quartas de final agora da Copa da Inglaterra. No campeonato inglês não está lá tão bem, mas tem se recuperado nas últimas rodadas, não é time para ser rebaixado também. A equipe até para ficar como Southampton entre os 10 melhores da Premier League. Contudo, não dá para imaginar uma temporada de títulos, Pega o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa, tem Manchester City e Arsenal ainda na Copa da Inglaterra, mas é uma boa temporada do Sunderland, essa 2013-2014. Isso mesmo, como o Pazini falou, o finalista da Copa da Liga, Manchester City, continuando também copeiro como o Sunderland, 2-0. O que o Mourinho foi inventar, Pazini? A gente estava discutindo antes aqui, por que colocou o Oscar no banco? Pois é, apenas por opção, E olha que não tem Champions League nessa semana, o Chelsea só joga na outra semana. Poupou o Oscar e outros jogadores de forma equivocada, desnecessária, e aí acabou sendo presa fácil para o Manchester City. O Manchester City dominou o jogo, ao contrário daquela partida semanas atrás pela Premier League, vencida pela equipe do Chelsea, e no final das contas foi um placar totalmente merecido. Um bonito gol do Jovetic após um belo passe do Dzeko, e o Nasser, voltando de contusão, marcou um bonito gol depois de uma tabelinha muito plástica, muito bonita com o Davi Silva. O City dominou a partida, mereceu essa vitória que foi até tranquila, poderia ter sido até por mais para cima da equipe do Chelsea. Agora já emenda a vitória do Everton, vai lá. O Everton vencendo bem o Swansea City, continua o tabu, o Swansea na história nunca venceu o Everton, e o Everton conseguiu uma boa vitória com destaque para o estreante. Lassina Traoré foi contratado pelo Mônaco junto ao Angers, emprestado. A equipe do Everton estreou com um bonito gol de calcanhar já no comecinho da partida. O Everton não teve muitos problemas, construiu bem essa vitória por 3-1 e teve o destaque também ali do Swansea muito desfalcado, Até o que explica o confronto não ter sido tão equilibrado quanto se previu. O Swansea sem Michu, sem Boni, sem John Joe Shelvey, muitas peças importantes do time não puderam atuar nesse jogo. Mas mesmo, sem Michu, o Swansea não é quase ninguém, Pazini? Isso aí. Ídolo. Agora, Pazini, uma partida que prometia muito, Sheffield United, Nottingham Forest, conta por que falar dela, 3-1. Pois é, um duelo entre um time da terceira divisão que está mal para ser rebaixado para a quarta, que é o Sheffield, contra o Nottingham Forest, bicampeão de Champions League, campeão inglês, que está bem na segunda divisão, brigando para voltar à elite do futebol inglês. A gente pode até ver o retorno do Nottingham Forest à Premier League na próxima temporada. O destaque é que foi um jogo muito emocionante, apesar de não inspirar tanta confiança assim em relação a ser uma boa partida, foi um jogo bom, disputado, as duas equipes jogando para frente, que teve muita emoção no final. O jogo estava 1-1 e aí o Potter, que entrou no finalzinho da partida aos 42 minutos, aos 45 marcou um gol de pênalti desempatando o jogo a favor do Sheffield United e ainda marcou o gol aos 47, o gol da classificação heróica do Sheffield, que avança às quartas de final da FA Cup, mesmo fazendo uma temporada ruim na terceira divisão. Uma classificação muito emocionante e bacana do Sheffield, mas não dá para acreditar tanto assim que o sonho vai mais adiante, Agora é só bicho-papão que o Sheffield vai enfrentar na próxima fase. Realmente, para fechar, Josias Pereira, que está mais ou menos ali atrás da câmera, chorando, Arsenal 2-1 contra o Liverpool.
Não chegou a ser aquela porrada que foi de antes, mas pelo menos uma vingança boa, né, Pazini? Pois é, né? Conseguiu se vingar depois daquele massacre, né, que levou em Anfield Road de 5-1. Consegue uma boa vitória por 2-1, um jogo muito bom, melhor disparado dessa quinta fase da FA Cup. Um jogo no qual o Liverpool começou muito superior, partindo para cima, e o Arsenal equilibrou o jogo com o Ozil e o Chamberlain aparecendo na partida. O Ozil, que vem sendo criticado nas últimas semanas, na minha opinião até um tanto injusto, tem feito bons jogos, não no nível de quando chegou ao Arsenal, mas tem feito boas partidas. E aí o Arsenal conseguiu abrir o placar com o Chamberlain, depois o Liverpool cresceu na partida, partiu para cima, mas não achou seus gols. No segundo tempo, o mesmo panorama do primeiro, né? O Liverpool começou melhor, mas o Arsenal quem fez o gol primeiro, depois de crescer na partida, gol do Podolski com assistência do Chamberlain, que foi o nome do jogo, e aí depois disso foi uma pressão incrível do Liverpool. O Sturridge cansou de perder gol, Diarra jogando bem, Luizito Soares também, até o gol do Diarra a favor da equipe do Liverpool, mas o Liverpool não conseguiu chegar ao segundo gol, isso por conta das perdas de gol do Sturridge e também do Fabianski, né? Muito cornetado pela torcida do Arsenal, mas fez um partidaço. No fim, o empate seria mais justo, mas foi uma classificação muito boa da equipe do Arsenal à próxima fase. O Arsenal que mantém vivo o sonho de quebrar o tabu desde 2005, né? O time não conquista um troféu desde este ano, mas pode ser neste ano, né? Tá na briga pela Premier League, chega nas quartas de final e é favorito ao lado do City na Copa da Inglaterra também. Pelo Liverpool, a boa notícia é que o time agora concentra-se só na Premier League, né? Tá fora da Copa da Inglaterra, fora da Copa da Liga, mas enfrenta os três principais adversários, Arsenal, Chelsea e Manchester City, que estão concentrados também na Champions League e em outros torneios. O Liverpool tem o foco só na Premier League, um calendário menos inchado e pega todo mundo em casa, né? Então tem esse bom lado para o Liverpool também. Isso mesmo, realmente, quartas de final na sua tela, aquele bate-bola, né, Pazinho? Vamos lá. Quartas de finais que serão nos dias 8 e 9 de março, Arsenal e Everton, Pazinho. Favoritismo do Arsenal, mas é um grande jogo. O vencedor de Brighton e Hull City contra o Sunderland. Vejo favoritismo do Sunderland fora de casa, e é mesmo fora de casa porque é um time melhor que os outros dois. Sheffield United contra o vencedor de Sheffield e Charlton. Pois é, podemos ter um clássico de Sheffield aí, é o mais provável. O Sheffield United joga em casa e está com essa corda toda, né? Pode acabar avançando a semifinal. Manchester City e Wigan. Reedição da última final, quando o Wigan foi campeão, né? Mas não dá para imaginar o Manchester City perdendo para o Wigan de novo, é favoritaço. Com certeza, com certeza. Então, fim na Inglaterra, vamos para a Alemanha. Resultados já na sua tela, começando com Bayern de Munique, 4-0, líder disparado com 16 pontos de vantagem, ganhou do Freiburg. Schalke 04, 2-1 contra o Leverkusen. Briga ali por cima, o Schalke agora que é o quarto colocado, está na zona da Champions League. Borussia Dortmund 4-0 contra o Eintracht Frankfurt. Borussia que agora se aproxima do Bayer Leverkusen, mas segue aí na terceira colocação. Wolfsburg 2-1 contra o Hertha Berlim. Os Lobos que ocupam o quinto posto na tabela na zona para a Liga Europa. E finalmente empate em 1-1 entre Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach está no sexto lugar. Liga Europa também, 6 pontos ali atrás do Schalke, Pazini. Começando pelo que não estava nada óbvio, vitória do Bayern de Munique. Pois é, o Bayern de Munique já tem 13 vitórias seguidas no campeonato alemão. É só vitória desde outubro do ano passado, né? Sem graça. No total, considerando os outros torneios, são 9 vitórias seguidas. A última derrota foi em dezembro, aquela para o Manchester City na Liga dos Campeões. Agora o número que impressiona, né? O Bayern de Munique não perde na Bundesliga desde outubro de 2012. São 46 jogos invictos no campeonato alemão para a equipe do Bayern de Munique. Ninguém tem dúvida de que vai ser o campeão dessa temporada mais uma vez. Destaque no jogo para um time com algumas reservas, uma equipe mista que o Guardiola implementou, ainda sem grandes nomes, né? O Shaqiri foi um grande destaque, marcou 2 gols, e para ter a noção aí do elenco do Bayern de Munique, todo mundo sabe que é fenomenal, o Schweinsteiger voltou de lesão nessa partida, mas entrou só no segundo tempo, porque o Guardiola não quis forçar ele, e isso porque ele poupou o Thiago Alcântara. E a dupla de volantes, mesmo com isso tudo, foi Lahm e Toni Kroos. Isso revela bem como é o elenco do Bayern de Munique. Esse elenco. E agora a briga lá em cima, Pazini e Leverkusen, tá indo mal, né? Perdeu de novo, agora Schalke 04, o time do seu coração. Mais um não é o time do meu coração, mais uma escorregada aí do Bayer Leverkusen, né? Dessa vez para um adversário direto, né? O Schalke 04 encosta no Leverkusen e no Borussia Dortmund, seu grande rival também.
numa partida muito boa dos azuis reais. Grande atuação do Max Maier, que criou boas oportunidades, deu assistência para gol. O Tida, lateral japonês, também foi muito bem, mas o grande nome da partida foi o Farfan, marcando gol, muitos bons ataques pelo lado direito, tem sido o destaque do Schalke nas últimas partidas. O matador holandês também, o Klaas-Jan Huntelaar, marcou o gol da vitória do Schalke 04. O Bayer Leverkusen não fez um bom jogo, mas muito em função do foco na Champions League, né? O time pega o Paris Saint-Germain nessa terça-feira pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e aí perdeu um pouquinho de foco para essa partida contra o Schalke 04, fora que, apesar do Schalke na cola, é muito improvável o Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund perderem essa vaga na próxima Champions League também. Já emenda então o Borussia Dortmund, aí sim, o time de Josias Pereira, um dos 32 times do Josias. O Josias, que torce para 1.784.000 times, teve aí uma boa notícia com o Borussia Dortmund vencendo, né? Grande atuação do Aubameyang, marcando 2 gols, o gabonês está muito bem por lá, chegou a 13 no campeonato alemão. É o vice-artilheiro, o artilheiro é um companheiro dele de ataque, o Lewandowski, que também marcou gol nessa partida, chegou a 14 no campeonato. Está empatado com o Adrian Ramos, colombiano do Hertha Berlim, que é inclusive pretendido pelo Dortmund para a próxima temporada para substituir o Robert Lewandowski. Outros destaques do jogo ali foram o Borussia Dortmund, mesmo sem muitos nomes no meio-campo, aqueles desfalques que a gente já tem comentado aqui, tendo uma boa atuação de novo do Mkhitaryan. Ele cresceu, apesar do time ter perdido Royce, Kuba, jogadores importantes ali no setor. Por fim, o destaque final para o Milo Jojic. Boa contratação do Borussia Dortmund, o sérvio de 21 anos, estreou com a corda toda. O primeiro toque dele na bola, depois de 17 segundos em campo, ele já marcou o primeiro gol com a camisa do Borussia Dortmund. Bela estreia do sérvio, que é muito bom jogador, jovem, de muito potencial, tem muito a dar para o Borussia Dortmund no futuro. Que estrela do sérvio, que beleza. Pazini, para acabar o alemão, emenda Gladbach e Wolfsburg ali na briga na Liga Europa. Pois é, o Borussia Mönchengladbach escorregou mais uma vez, empate com o Werder Bremen, né? O Rafael marcou o 10º gol dele na Bundesliga, está bem o atacante brasileiro por lá, mas não teve muito o que comemorar. O Gladbach caiu muito de produção nas últimas rodadas, nesse ano de 2014 não venceu na Bundesliga ainda, a última vitória foi só em dezembro e o time acabou tropeçando mais uma vez aí, né? Por conta disso é que perdeu essa posição no 4º lugar aí, zona de classificação à Champions League para o Schalke 04. No outro jogo, o Wolfsburg conseguindo uma boa vitória importante. O Hertha Berlim está na cola, sonhando com vaga na Liga Europa. O Wolfsburg consegue vencer mais um adversário direto e pretendente a ascender no campeonato, como foi com o mais 0-5 na última rodada. E mais uma vez com o ataque funcionando bem, mesmo sem Diego, vendido ao Atlético de Madrid, e mesmo sem o Olite, jogador importante que vinha sendo destaque do time ao lado do Diego. Os Lobos também aparecem atualmente como o grande rival do Schalke para essa briga na Champions League, já que o Gladbach decaiu nas últimas rodadas. Isso mesmo, então acabamos aqui a Bundesliga, vamos para a La Liga na Espanha, continua aquela confusão lá na frente, resultados na sua tela, todos com 60 pontos, todos no caso o Barcelona e a dupla de Madrid. Barcelona ganhou de 6-0 do Rayo Vallecano, Atlético de Madrid 3-0 contra o Valladolid e Real Madrid 3-0 contra o Getafe. Pazini, o Barcelona de Neymar voltando, Messi também muito bem. Gol do brasileiro e que golaço, né, Pazini? Um golaço, né? Entrou no segundo tempo, arrancou, deixando 3 jogadores para trás, finalização na gaveta. Finalmente não caiu. Não caiu, né? Um golaço do Neymar, belíssima atuação dele, belíssima volta, né? E bom porque tem o Manchester City pela frente na Champions League, né? Muito boa notícia para a torcida do Barcelona. Mas o nome do jogo mesmo foi o Messi, 2 gols, um deles um golaço de cobertura, foi o craque da partida do Barcelona e quebrou mais um recorde, né? Para variar, o Messi quebrando mais um, 336 gols pelo Barcelona, é o maior artilheiro de uma equipe na história do futebol espanhol, superou o Telmo Zarra, atacante do Athletic Bilbao dos anos 50 e 60, mais uma marca quebrada pelo Messi. Destaque também para o Alexis Sánchez, Pedro, que vive em boas temporadas marcando gol, e para o Adriano, lateral brasileiro, que iniciou a vitória do Barcelona com menos de um minuto de jogo. Agora rapidinho, Pazini, Atlético de Madrid, vai lá. Atlético de Madrid com uma boa vitória, tranquilo, estava 2-0 com 5 minutos de jogo. Diego Costa foi a estrela, marcou um bonito gol, chegou a 21 no Campeonato Espanhol, também um gol de cobertura, como foi o caso do Messi, e é o vice-artilheiro, está atrás do Cristiano Ronaldo, que tem 22. Agora o Real, sem Cristiano Ronaldo, mas
com o bagunceiro do Jessé Rodrigues, que não cansa de marcar gol. Tá jogando demais o garoto, né? A grande revelação do Real Madrid nesses últimos anos. Marcou um bonito gol mais uma vez, limpou o adversário, tocou na saída do goleiro no canto. Belíssima atuação dele, que também presenteou os colegas com bons passes, pena que eles não aproveitaram as chances criadas pelo Jessé Rodrigues. O Di Maria atuou mais uma vez muito bem, deu assistência, criou boas chances. O Bale que atuou um pouco abaixo do que vinha atuando, e o destaque para o Modric. Belíssima atuação mais uma vez no meio croata, um bonito gol de fora da área e boas jogadas criadas também. O detalhe é que o Modric também fez um lance pastelão da partida, né? No meio de campo ele pulou numa bola e roubou com a mão. Um ridículo lance de goleiro do Modric no meio de campo. Isso mesmo. Então, fim na Espanha, vamos para a Itália, que também está igual a Alemanha, campeão praticamente definido, mas a briga embaixo tá bacana. Resultados na sua tela, começando com mais uma vitória da Juventus, 3-1 contra o Chievo. A Juventus que lidera com 9 pontos de vantagem para a Roma, que venceu a Sampdoria por 3-0. O Napoli, terceiro colocado, ganhou de 2-0 da bagunça do Sassuolo. Fiorentina perdeu de 2-1 para a Inter de Milão, que está na briga ali um pouco embaixo na Liga Europa. E finalmente Milan, 1-0 com golaço de Balotelli contra o Bolonha. Pazini, vitória da Juventus, gol alemão, não tem novidade nenhuma por aí. Nenhuma novidade, uma vitória tranquila da Juventus, o Pirlo jogando muito bem, o Asamoah marcando um golaço. E o detalhe para a Juventus caminhando para o tricampeonato, para a terceira estrela do Scudetto em cima do símbolo, chega a 4 meses sem perder no campeonato italiano. É graça demais. A Roma vencendo também, Gervinho mais uma vez muito bem, impressionante, ele não para de me surpreender realmente. Gervinho vive uma belíssima temporada, dando assistência para gol, criando boas jogadas, tem sido vital, quem diria, no ataque da Roma, né? E a Roma que tem uma força marroquina nessa temporada, além do Gervinho resolvendo lá na frente, sendo decisivo, coisa que ele não era anteriormente em sua carreira, tem o Benatti, zagueiro marroquino que é o líder da melhor defesa do campeonato italiano. A Roma só sofreu 11 gols em 23 jogos na Série A. A força africana está liderando bem a Roma nesse campeonato, além dos destaques italianos, né? Nesse jogo, o principal deles foi o Destro, marcou 2 gols. A Roma caminha bem para levar essa vaga na Champions League, né? Quem não apostava muito na Roma no começo da temporada, surpreendendo todo mundo. Isso mesmo, e já embola o Napoli rapidinho aí. Napoli com uma boa vitória, 2-0, o Insigne marcando um belíssimo gol, batendo de fora da área, na entrada da área, na verdade, acertando a gaveta. Uma vitória tranquila da equipe do Napoli para cima do Sassuolo por 2-0. Vitória boa porque afasta um pouco da Fiorentina, abre vantagem de 6 pontos e se consolida ainda mais na zona Champions League. Agora uma vitória importante ali da Inter, que estava um pouco apavorada para perder a vaga na Liga Europa, mas foi bem contra a Fiorentina fora de casa, né, Pazini? Vitória bem importante. Pois é, uma vitória importante porque é um confronto direto, né? Evitou a Fiorentina de se distanciar muito, mantém ali aquele lugar entre os 5 primeiros colocados, que é importante, é zona de classificação à Champions League. A Inter foi muito melhor no primeiro tempo, abriu o placar com o gol do Palácio, assistência do Guarín, que jogou muito bem o colombiano. No segundo tempo, a Fiorentina cresceu de produção, era melhor, até empatou a partida com o gol do Quadrado. Numa falha do Handanovic, a bola quica na frente dele, mas ele poderia ter pego. Só que aí a Inter, num gol de contra-ataque, foi a proposta do time no segundo tempo, conseguiu a vitória, um belo passe, um belo cruzamento do Nagatomo. O Icardi estava impedido, mas empurrou a bola para o fundo das redes e a Inter conseguiu essa vitória que é justa. Apesar do impedimento do Icardi, a Inter jogou com mais inteligência, foi mais eficiente também. A Fiorentina perde, vê o Napoli se distanciar, mas segue no sonho, né, pela vaga na Champions League e continua consolidada nesse 4º lugar. Pelo menos Liga Europa, a Viola consegue. Isso mesmo, e a Inter de Milão ali sendo perseguida muito perto pelo Parma, né, principalmente pelo Torino, que ainda joga nessa rodada. Pazini, para fechar, Milan, golaço de Balotelli, 1-0 só. 1-0 só, no jogo bem feio, o gol do Balotelli que salvou a partida. E o destaque é para o Balotelli nem comemorando a pintura dele, né? Depois do jogo ele comentou que tinha sido para a namorada dele, a Fanny Neguecha, e aí bem ao estilão dele mesmo, né? Aquela história do carteiro, né? Se o carteiro não comemora quando faz uma entrega, por que ele vai comemorar quando marca gol? É só o trabalho dele. Belas frases de Mário Balotelli. Agora vamos para o francês, rapidinho, na sua tela. PSG 3-0 contra o Valenciennes, Mônaco 2-0 contra o Bastia e finalmente Saint-Étienne 1-1 contra Olympique de Marseille. Pazini, vou te jogar na fogueira, embola tudo e vai. O PSG conseguiu uma boa vitória, mesmo poupando muitos jogadores. O Lucas mesmo, que vinha sendo titular, não jogou.
o Thiago Mota também não atuou, Verratti, Matuidi, o PSG com algumas reservas, conseguiu a boa vitória. Ibrahimovic foi destaque, marcou gol, criou outras oportunidades, o Lavedes também marcou o gol dele. Na outra partida, o Mônaco, que está 5 pontos atrás do PSG, que é o líder do francês, conseguiu uma boa vitória por 2-0 fora de casa sobre o Bastia do Cissé, aquele Cissé, com grande atuação do James Rodrigues, camisa 10 colombiano, marcou seu 4º e 5º gol no Campeonato Francês, do Pieta, do camisa 10, que jogou muita bola, é também o líder de assistências da Ligue 1, com 9 passes para gol. Por fim, o derby, né, entre Saint-Étienne contra o Olympique de Marseille, um jogo que deixou um pouco a desejar. O Olympique foi melhor na maior parte do confronto, mas o Saint-Étienne conseguiu arrancar o empate com o gol do Brandão, aquele aos 46 minutos do segundo tempo. Não para, tá bem por lá, quem diria. E o Saint-Étienne e o Olympique de Marseille seguem na briga ali com o Lille pela última vaga na Champions League. O Lyon, que se recuperou no campeonato, também está nessa briga aí. Esses 3 times tradicionais ameaçam o Lille e sonham com a vaga na Liga dos Campeões. Isso mesmo. Agora, o último campeonato holandês, na sua tela rapidinho. Vitória de 2-0 do Twente contra o Vitesse. Empate em 1-1 entre NAC e Feyenoord. E vitória, mais uma, entre Ajax e Heerenveen. De novo, vai. O Ajax conseguindo uma boa vitória, 3-0 tranquilo, com show do Schone, atacante dinamarquês, marcando os 3 gols da equipe. Foi o cara da partida, o Fischer e o Klaassen também jogaram muito bem. O Ajax caminha a passos largos para o tetracampeonato holandês, tem 32 títulos, é o maior campeão do país, deve colocar mais uma taça na sua galeria. O segundo colocado, Twente, abre vantagem, uma boa vitória com os 2 destaques do time marcando gol. Castanhos, que é uma revelação do futebol holandês, rodou um pouquinho, mas tem voltado a se consolidar agora no Twente, como no começo da carreira na equipe do Feyenoord. E destaque também para o meio-campista sérvio, que é considerado o novo Messi, o Tadic. Foi muito bem na partida, deve ser, né? Aquela velha comparação, todo mundo é novo Messi e Neymar hoje em dia, mas marcou muito bem, é um garoto habilidoso de fato, tem qualidade, mas a comparação um tanto exagerada. E por fim o Vitesse, né? Vacilando mais uma vez, a fase não é boa, 6 jogos sem vitória, por causa disso que o time caiu, né? O time liderado pelo Lucas Piazon, da briga pela liderança com a Ajax, para o 4º lugar, mas pelo menos está na zona de classificação aos torneios europeus, quem sabe leva uma vaguinha na Liga Europa. Pelo menos isso, né, Pazini? Agora, Mercadão da Bola, Pazini, rapidinho, começando com o goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César. Pois é, foi para o Toronto, emprestado pelo Queen's Park Rangers da equipe canadense que disputa a Major League Soccer. Os termos de contrato não foram revelados pelas 2 equipes. O Júlio César, que vai a lá Tafarel, né? Vai jogar numa equipe fraca às vésperas da Copa do Mundo. O Tafarel, em 94, jogava pela Reggiana, clube que brigava contra o rebaixamento no campeonato italiano. É um bom goleiro o Júlio César, já defendi ele algumas vezes aqui, apesar de não achar que ele deve ser o goleiro da seleção brasileira, mas é um cargo de confiança, não foi mal com a seleção e tem a confiança do Felipão também. Uma transferência boa para ele, né? Pelo menos pega ritmo de jogo perto da Copa do Mundo. Agora, antes da pergunta do internauta, Félix Magath, novo emprego. Novo emprego, técnico do Fulham, né? Uma transferência bem surpresa aí, né? Ninguém esperava essa, mas pode dar certo. É um bom treinador, o Fulham tem bons jogadores, como já comentamos aqui, não é equipe para ser rebaixada no campeonato inglês. Pode se recuperar, ainda mais com o Magath, que é linha dura e é bom treinador também, faz bons trabalhos, pode evitar esse rebaixamento para a segunda divisão. Agora, pergunta do internauta na sua tela. Uma pergunta meio zoada, você vai entender já. Fernando Mota, aqui de Belo Horizonte. Não sei se eu ouvi direito, mas antes do jogo entre Sassuolo e Napoli, tocou mesmo Switch Out of Mine no estádio? É isso mesmo, Padre? É isso mesmo, né? Tocou essa música mesmo, clássico do Guns N' Roses, e é um tanto curioso porque lá na Itália tem essa tradição mesmo, né? De tocarem músicas quando os times entram no estádio. No estádio da Juventus é o hino da Juventus, no Torino toca o hino do Torino, por aí vai. No Sassuolo toca Switch Out of Mine, por que não, né? É uma tradição bacana aí da pequena equipe do futebol italiano que estreia na primeira divisão nessa temporada. Isso mesmo, é uma pergunta meio curiosidade aí no meio, né, Padre? Isso aí. E, obviamente, acabamos o Super FC pelo mundo. Agradeço, menino Pazini. Muito obrigado, Padre. Obrigado a você, Fernando. Obrigado ao amigo internauta. Amigo internauta, acesse superfc.com.br e siga-nos no Twitter, o @super_FC. Muito obrigado e até a próxima.